Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 14 e 24. Mas, se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isto por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado ou for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amém. Vimos na semana passada, irmãos, as diferenças que existem entre os profetas do Antigo e do Novo Testamento. Hoje nós veremos como se dá o dom da profecia, irmãos, e como a igreja deve tratá-lo, né? Além disso, veremos também qual é o conteúdo, irmãos, que deve conter uma profecia bíblica. Vimos, irmãos, que diferente das escrituras ou dos dons ou dos profetas do Antigo Testamento, a profecia hoje, irmãos, ela deve ser exercida na igreja, pelos crentes, e ela está sujeita, irmãos, ao julgamento da igreja. Diferente da profecia, irmãos, a gente não cabe a nós julgarmos as escrituras, né? Dizermos o que está certo, não, nós cremos nela como palavra de Deus. É ela quem nos julga, é ela quem diz quem somos. Mas, irmãos, as profecias hoje elas são diferentes. Paulo disse assim: não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Hoje as profecias devem ser então examinadas. E quando, irmãos, nós examinamos uma profecia, nós não devemos, ou nós podemos rejeitar tudo, podemos aceitar tudo, ou podemos, irmãos, aceitar parcialmente. Nós vamos ver isso. Uma profecia, ela pode ser parcialmente rejeitada e parcialmente aceita, totalmente rejeitada ou totalmente aceita. Irmãos, como o profeta, irmãos, sabe o que dizer? O que ele sente ou o que ele pensa, irmãos, ao transmitir uma profecia? Ele perde o controle de si? Ele entra no estado de êxtase, como eu já vi em alguns lugares, irmãos, as pessoas caindo no chão, num êxtase, e dizendo ser aquilo algo do Espírito Santo. O texto que nós lemos, irmãos, o verso 29, Paulo fala assim: falem 2 ou 3 e os outros julguem. Quem são os outros? Quem são aqueles, irmãos, que devem julgar uma profecia? Seriam a liderança da igreja apenas? Seriam os outros profetas? Não. A gente vai entender, irmãos, que o julgamento de uma profecia deve ser feito por toda a igreja, por todos os irmãos. É verdade, irmãos, que a liderança tem um papel importante nisso, não é verdade? Mas todos devem estar aptos para julgar uma mensagem. Irmãos, quando a gente pensa sobre a fonte de uma profecia, nós podemos dizer que hoje, irmãos, uma profecia é um pensamento vindo de Deus, ou uma impressão vinda de Deus, mas que é transmitida com palavras humanas. É algo que vem de Deus, que Deus coloca na mente ou no coração de alguém,
mas que é transmitida com palavras de homens, portanto, ela não tem uma autoridade divina como tem as Escrituras, ok? Não tem o peso das Escrituras. Como a igreja, irmãos, ela deve julgar uma profecia. A palavra que Paulo usa aqui, irmãos, a palavra no grego, é o ato de você peneirar o trigo. Paulo fala, peneira o trigo. Essa palavra é usada também para, naquela época, você separar os animais limpos dos animais imundos. Separar o bem do mal. Separar o certo do errado, o amargo do doce. É este o julgamento, irmãos, que a igreja deve fazer. Separar o útil do inútil. Nós vimos a semana passada que quando um profeta, irmãos, no Antigo Testamento, alguém se levantava como sendo um profeta e ele fosse constatado como falso, o que aconteceria com ele? Morreria. A lei mandava matar tal homem. Já no Novo Testamento, irmãos, uma profecia maldita, separado, maldita, mal pronunciada, mal falada, ok? Ou mesmo falsa, deve ser tratada com aconselhamento, com brandura, com orientação bíblica. E qual é, irmãos, a principal ferramenta que a igreja tem hoje, irmãos, para julgar as profecias? As Escrituras, a palavra de Deus, ok? Portanto, irmãos, porque a palavra é infalível, a palavra ela serve de parâmetro para tudo aquilo que é feito na igreja, irmãos. Tudo que a igreja faz, irmãos, deve ser medido pela profecia. Pelas Escrituras. Se uma profecia, irmãos, está em desacordo com as Escrituras, deve ser rejeitada, ok? Rejeitada. Além disso, irmãos, nós já vimos que os dons espirituais ou a profecia não serve, irmãos, não tem diretriz, irmãos, para a igreja, como no sentido de orientação. A igreja não pode ser pautada em profecia. Você tem religiões, por exemplo, irmãos, que são pautadas em visões. Alguém que teve uma visão lá atrás, escreveu um livro paralelo, né? O livro dos Mormons, por exemplo, e aí toda a religião é pautada naquela visão, ou naquela nova revelação. Irmãos, se eu chegar aqui terça-feira que vem e falar, irmãos, eu tive uma nova revelação de Deus, e Deus me revelou isso, e a partir de hoje a gente tem que fazer assim, assim. O que vocês têm que fazer? Rejeitar, me colocar para fora, porque a igreja, irmãos, é pautada na palavra de Deus, e não em visão, e não em profecia, ok? Irmãos, quando a gente vê, por exemplo, uma profecia, irmãos, que falando aquilo que a Bíblia não diz, por exemplo, profecia tratando de usos e costumes, a gente pegava muito isso, não é verdade? Eis que te digo, você cortou a ponta do teu cabelo, mas a Bíblia fala que não pode cortar. E aí, irmãos, a pessoa era lançada nas trevas, por causa de uma profecia citando usos e costumes. A gente crê, irmãos, a gente gosta, que na verdade, dos usos e costumes, a gente zela por isso, mas isso não é base, irmãos, para guiar a igreja, ok? Isso não pode, irmãos, ser base. Então, assim, quando a pessoa vai julgar, irmãos, algumas profecias, algumas perguntas devem ser feitas. Faz sentido? Faz sentido para você o que foi falado? Não é verdade? Algumas pessoas aqui devem saber da história. Certa vez teve um irmão ali na Lapa, que ele falou que ele teve uma visão. E na visão, o pastor da igreja estava fumando. Irmãos, o pastor não estava fumando coisa nenhuma, irmãos. E o pior, aquele profeta, irmãos, ao invés de falar para o pastor, falou para um monte de gente, irmãos. E aí, aqueles que de repente não gostam tanto, falam, eu sabia. Eu já estava sentindo, eu já estava sentindo até o cheiro do cigarro perto dele. E aí, irmãos, a profecia faz sentido? Se alguém entregar uma profecia, porque tem gente que é tão fraco, irmãos, tão fraco, que ele não está em adultério, mas se alguém entregar uma profecia, eis que te vejo em adultério, ele acha que está. Ai, será que eu estou, meu Deus? Será que eu adulterei sem ver? Não, irmãos. Tem que fazer sentido aquilo que você está ouvindo, ok? Tem que estar no bom senso bíblico, bom senso da tua vida. Segunda pergunta, a profecia cumpre o seu papel de consolar, de edificar, ou de exortar, ou de encorajar, ou de fortalecer? Outra pergunta, a profecia fere, irmãos, alguma doutrina bíblica?
Eis que você tem que largar a tua esposa e se casar com outra, porque você casou com a esposa errada. A pessoa vai lá e faz. Eu sabia, é outra coisa, você está vendo? Por isso que há tanta luta no casamento. Casei com a pessoa errada, agora Deus vai corrigir as coisas. Vai nada. Irmãos, preste atenção nisso. Nós devemos julgar uma profecia da mesma forma que nós julgamos uma pregação. Quando você ouve uma pregação, você não julga, você está julgando o que eu estou falando aqui hoje. Toda pregação a gente julga. Naturalmente, sem querermos, a gente está automaticamente julgando o que a gente está ouvindo. A profecia é igual, porque tem gente, irmãos, que gosta de julgar a mensagem, gosta de julgar a pregação, mas na hora que chega um profeta, não, foi Deus que falou, julga do mesmo jeito, analisa, sabe, ore a Deus, tenha discernimento, tenha um conhecimento da palavra, irmãos, para que você possa fazer como Paulo fez, separar o trigo do farelo, do resto, do lixo, separar o bom do ruim, o certo do errado. Irmãos, uma profecia, vamos pensar um pouco agora sobre o conteúdo ou a fonte ainda de uma profecia. Uma profecia sempre tem em seu conteúdo uma revelação. Uma revelação. Uma profecia sempre terá, irmãos, algo que a pessoa não poderia saber por si mesma. Uma profecia, irmãos, não é fruto de pesquisa. Eu vou pesquisar, eu vou estudar. Não! Profecia, irmãos, ela não está inserida num esboço de um sermão. A pessoa está preparando o sermão lá, eu tenho meu esboço aqui, vou falar, nessa hora aqui, ó, a igreja vai estar barulhenta, eu vou entregar uma profecia neste momento. Tem gente que faz isso, irmãos? Se não tem. A profecia, irmãos, ela deve ter uma revelação. A profecia, ela é espontânea. O que é espontânea? Não estava prevista. Não estava previsto. Eu vou fazer em tal momento. Eu vou profetizar para aquela pessoa tal coisa naquela hora. Não estava previsto, irmãos. A profecia, ela é instantânea. O que é instantânea? Ela vem de Deus. É uma revelação que você não poderia saber por si mesmo e que ela vem de Deus. E na hora você entrega, você fala com aquela pessoa, você, transmite aquela impressão que Deus te deu. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque toda profecia requer uma revelação. Porque, infelizmente, irmãos, as pessoas, o diabo, muitas vezes, para desprezar, para tirar o valor das coisas de Deus, a gente está tão banalizado esse negócio de profecia. A pessoa olha para o outro e fala, eu vou profetizar na tua vida. Faz favor, isso não está na Bíblia. A profecia é espontâneo, sabe, irmãos? Esse negócio de eu vou profetizar aqui, eu vou profetizar lá, estou profetizando isso. Irmãos, isso é inovação barata, é coisa fora da Bíblia. A gente, irmãos, não aceita, refutamos tudo isso, irmãos. A palavra profecia hoje, irmãos, ela está associada, por exemplo, é uma palavra positiva que eu vou dizer para alguém. A profecia é uma palavra positiva, irmãos? Pode ser que sim, pode ser que não, mas ela é algo que vem na hora, é uma revelação que Deus dá para a pessoa, que ela não sabia, que não estava prevista, a origem dela é divina. Uma profecia não pode nascer na mente do homem. Uma profecia, irmãos, não surge de algo que ficamos sabendo por terceiros. Por exemplo, alguém me conta algo de alguém, o irmão fulano está passando por uma luta, assim, assado. Deixa eu ver, o que eu vou profetizar para ele? Não nasce do coração, ela vem de Deus, ela vem do alto. Está tão banalizado isso, irmãos. E essa revelação, irmãos, que Deus dá, que Deus traz, ela nem sempre, irmãos, diz respeito a algo futuro. A profecia sempre respeita algo futuro? Não. Muitas vezes, irmãos, a profecia, ela fala de algo que está acontecendo, ou até mesmo de algo que já aconteceu, de algo passado. Por exemplo, o livro do Apocalipse. Inclusive, Apocalipse, no grego, significa revelação. É você trazer para a luz aquilo que estava na sombra. Nós já falamos sobre isso aqui. A epígrafe apô significa fora. Fora. Apóstolo, aquele que é enviado para fora. Apô é fora. E calipto significa sombra.
Apocalipse significa fora da sombra, aquilo que é trazido para a luz, aquilo que nós não tínhamos como saber, aquilo que estava obscuro, mas que foi trazido à luz. Por exemplo, a gente já falou, né? O eucalipto, aquela árvore, significa, o eu significa bom, e calipto é sombra. Então, o eucalipto é uma boa sombra, é o nome da árvore. Então, Apocalipse, irmãos, fala de revelação. Apocalipse é um livro que fala do futuro. Todo ele do futuro? Não. Por exemplo, quando você lê as 7 cartas para a igreja, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, falava de futuro? Não. Jesus falava do presente daquelas igrejas, e muitas vezes falava sobre o pecado que alguns já tinham cometido. Falava do passado. Então, uma revelação, irmãos, contida numa profecia, nem sempre fala do futuro. Você entendeu? Pode falar contigo algo que está acontecendo na tua vida agora, não o que vai acontecer, ou algo que já tem acontecido, e Deus, de repente, Ele quer te consolar, ou Ele quer te exortar, te corrigir, ou te edificar de alguma maneira por algo que já aconteceu. Então, essa revelação, nem sempre, irmãos, é futurística, nem sempre fala, irmãos, de algo futuro. E aí uma pergunta, irmãos: como uma pessoa pode saber se aquilo que veio à mente dela é uma revelação, é uma profecia, é de Deus? Tem algum manual para isso, irmãos? Não. É só andando com Deus. A Bíblia não traz instruções específicas. Quando acontecer isso, você vai olhar para cima e vai enxergar uma luz verde assim, e aí o farol está aberto para você entregar a mensagem. Não existe isso. É igual Samuel, e ele corria, Eli, o que foi? Eli, não fui eu. Aí daqui a pouco a voz fala de novo, e aí ele foi conhecendo a voz do Senhor. É experiência, é amadurecimento. A pessoa, irmãos, andando com Deus, ela vai saber o que é pensamento dela, porque às vezes, irmãos, você pode desejar tanto uma coisa que você acha que é de Deus, aquilo às vezes não é. A pessoa conta uma luta para você, mas eu desejo tanto a vitória daquela pessoa, que aquela pessoa saia daquela situação, mas eu desejo tanto, que eu vou lá, agora eu vou profetizar. Não, é teu desejo. Não é uma revelação que veio de Deus, é diferente. E aí, por isso que Jeremias fala muito disso. Aquele que teve um sonho, conte apenas como um sonho, mas aquele que está a minha palavra, que diga a minha palavra. A diferença de um sonho comum para um sonho que é de Deus. Então temos que saber, irmãos, diferenciar isso, e somente, irmãos, a experiência, o caminhar com Deus. É igual, irmãos, quando a gente casa, não é verdade? Daqui a pouco a gente começa a conviver tanto com a pessoa que você já sabe, né? O Aldinho já sabe o que a Dilza quer falar só do olhar dela. Mas glória a Deus, né, Deus? É isso, irmãos, porque você vai convivendo com a pessoa. Conviver com Deus é a mesma coisa, você vai conhecendo a voz do Senhor. Você vai sabendo, irmãos, quando é o Senhor que está falando. Uma outra pergunta, irmãos, aqui. Numa profecia, o mensageiro, a pessoa que recebeu, irmãos, a visão, ele tem uma visão clara, nítida, do que está na revelação? Não. Paulo diz assim, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ele fala assim, tem coisas que nós vemos como que por um espelho. O espelho, irmãos, não é o espelho de hoje, é o espelho daquela época. O espelho de hoje a gente vê nítido, mas naquela época era uma pedra polida. O espelho da época era diferente, então você enxergava assim mais ou menos. Então um profeta, irmãos, alguém que não tem uma mensagem, que recebeu de Deus e transmite, o conhecimento dele é indireto, é incompleto. É como se fosse, ele tem algum vislumbre, irmãos, de alguma realidade, mas ele não tem o quadro todo. Ok? São como pistas, como enigmas, que não trarão, irmãos, uma visão clara da realidade, mas que servirá de consolo, de edificação, de exortação. Irmãos, podemos constatar, irmãos, que uma profecia fala de algo que não conhecemos, ou seja, uma profecia envolve mistérios. E muitas vezes, irmãos, a profecia, ela é mais bem interpretada por quem recebe do que por quem está entregando. Às vezes a pessoa vai entregar a mensagem para outra e fala, eu estou sentindo de Deus, de te falar isso, isso, isso.
E às vezes quem está recebendo fala, puxa, faz todo sentido. É isso mesmo. Eu me lembro, eu e meus jovens, né, meus amigos de novo convertido, que uma certa vez estávamos numa oração, e de repente Deus usou uma pessoa para falar, e aí foi de Deus a profecia mesmo, para falar para um dos jovens que estava conosco ali, que aquela pessoa, ela olhava para aquele irmão, para aquele jovem, e enxergava uma serpente próximo do calcanhar dele. Eu vi uma cobra perto do seu calcanhar. E o rapaz entendeu que era um relacionamento que ele estava começando a se envolver. E que ele tinha que sair fora daquilo. Então, às vezes, irmãos, a pessoa tem uma visão, uma revelação, que ela mesma não vai entender, mas ela vai dizer do jeito que viu, se for de Deus, e a pessoa que vai receber, irmãos, vai ter a compreensão daquilo. Aí a pergunta que a pessoa faz sentido para mim? Faz sentido para mim. Serve para te exortar, para consolar ou para edificar? Serve, serviu. Fere algum princípio bíblico? Não fere. Então vá lá, dê ouvido à voz do Senhor. Amém, irmãos? Por exemplo, para os irmãos terem ideia de como que funciona essa visão nítida, essa visão às vezes indireta, incompleta do profeta. Lá em Atos capítulo 11, versículos 27 a 30, a gente não vai ler, mas os irmãos podem ler em casa. A gente vê Ágabo, que era um profeta conhecido ali no livro de Atos. Ele entrega uma mensagem, e a Bíblia vai dizer o seguinte, que diante da mensagem que ele entregou, a profecia que ele entregou, deu a entender que haveria uma fome na Judeia. Olha só, deu a entender. A visão era clara? Não. Era nítida? Não. E aí a igreja, irmãos, de Antioquia, entendendo que viria uma fome na região da Judeia, fez o quê? Fez uma coleta, uma assistência social, arrecadou alimentos para mandar para os irmãos lá na Judeia, antes que a fome chegasse, irmãos. Veja só, deu a entender. Então, uma profecia, irmãos, no Novo Testamento, ela traz um certo grau de imprecisão. Deus poderia ter falado assim, virá uma fome que durará tantos dias. Eu quero que vocês juntem 318 cestas básicas e mande lá para... Não, irmãos. A profecia tinha um certo grau de imprecisão. A profecia é assim. Por isso que ela está sujeita ao julgamento. Ok? Alguém fala assim, mas eu queria que Deus revelasse claro da minha vida. Assim, não teria graça de viver. Viver é bom, viver é perigoso, mas é gostoso. E Deus tem nos guardado, irmãos. Amém? Então, irmãos, para nós finalizarmos este ponto, o fato de o profeta não conhecer com exatidão não significa, irmãos, que ele não saiba o que está dizendo. As palavras que ele está dizendo. Toda a profecia, irmãos, deve ter palavras inteligíveis. Temos que entender o que a pessoa está falando. A igreja só vai conseguir julgar uma profecia se ela entender o que está sendo dito, ok? Ficar falando em línguas, irmãos, ininterruptamente, é uma profecia? Não, claro que não. A Bíblia fala que a profecia fala aos homens, e não a Deus. É Deus, uma mensagem para os homens. Então, para que seja uma mensagem aos homens, tem que ser na língua dos homens. Alguém vai chegar aqui nesta noite, irmãos, entregar uma profecia ou a variedade de línguas em russo. Tem alguém aqui que sabe russo, irmãos? Se não houver alguém que Deus capacite para interpretar naquele momento, a pessoa entregou a profecia, a gente vai julgar aquilo? Falou em russo. Como é que eu vou julgar um negócio desse? Não sei nem o que falou. Então, irmãos, isso não é profecia, ok? Irmãos, vamos lá. A pessoa que está entregando uma profecia, irmãos, ela é possuída pelo Espírito Santo a tal ponto de sair de si, de falar contra a própria vontade. A pessoa não conseguir reter, eu não consegui, eu tive que falar, porque foi um negócio assim, o Espírito tomou a pessoa. Não existe, irmãos, não existe isso. Paulo ele foi bem claro no verso 32 que nós lemos, o Espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Não existe, irmãos, nenhum tipo de experiência estática. O que é estática? Esse tipo de experiência, que a pessoa é tomada de tal forma, irmãos, que ela não consegue saber onde ela está, quem ela é, o que ela está falando. Isso daí é coisa de outro lugar. Na igreja não tem isso. Não é verdade? Isso é coisa lá dos atabaques. Aqui não, irmãos.
Aqui a pessoa sabe o que está fazendo, sabe o que está falando. O Espírito Santo é educado. Ele é educado. O Espírito Santo usa a pessoa, irmãos, em total consciência. E como nós falamos no começo, é uma impressão que Deus dá, um pensamento que Deus dá, uma ideia, uma visão que Deus pode dar, mas que será falada com palavras humanas. Uma profecia, irmãos, pode conter erro de português? Nós vai e tal. Pode. Porque vai usar o português da pessoa. Vai usar a linguagem da pessoa. Pode conter erro de português, a mensagem ser de Deus? Pode. Pode. O vocabulário que será usado é da pessoa, com a mente dela, sabendo que ela está falando, tudo consciente, irmãos. Absolutamente tudo consciente. Porque esse negócio, irmãos, de gente que fala assim, não, eu fui tomado e eu não consegui, eu não sei nem o que eu falei. A pessoa está querendo se eximir da responsabilidade. Não é verdade? Não, eu não tenho responsabilidade nenhuma, não é comigo. Né? Eu fui tomado. Não existe isso, ok? Por quê, irmãos? No Antigo Testamento, a palavra que a Bíblia usa para falar sobre os profetas é inspiração, eles eram inspirados por Deus. E mesmo assim, no caso deles, eles não eram assim tomados inconscientemente, eles tinham consciência, mas o Espírito Santo tomava a consciência deles, irmãos, usava a consciência deles para entregar as mensagens, mas uma mensagem infalível, era inspirado. E sabe que a palavra inspirar é respirar para dentro. Era como se Deus colocasse o ar dele, a palavra dele dentro do profeta, e ele expressaria. Hoje não existe mais inspiração. E alguém fala assim, pastor, mas eu acredito. Então você está na igreja errada. Porque a nossa igreja, a Assembleia de Deus, a nossa Bíblia oficial, a Bíblia de estudo pentecostal, não utiliza a palavra inspirado ou inspiração no Novo Testamento. Utiliza a palavra impulso, impressão. É isso que eu estou falando aqui nessa noite. O profeta hoje tem um impulso. O profeta hoje tem uma impressão daquilo que Deus quer falar. Pode procurar na Bíblia pentecostal, a nossa Bíblia da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não crê mais que exista inspiração hoje. Pessoas que são tomadas ou pessoas que vão falar algo que é absolutamente perfeito, eterno. Não. A pessoa ela recebe um impulso do Espírito Santo para dizer uma mensagem, mas essa mensagem está sujeita a erro, está sujeita a acréscimo, está sujeita a deduções, está sujeita a interpretações erradas. Ok? Por tudo isso, irmãos, é que nós dizemos que pode, inclusive, haver um erro de português. Ok? Irmãos, a fonte de uma profecia verdadeira é divina, mas não por inspiração, por impulso. Por isso está sujeita à análise. Ok? Por isso que a semana passada nós dizemos, não concordamos que uma profecia seja entregue. Assim diz o Senhor, eis que te digo, meu filho, né? Tem gente que vai entregar uma profecia que a mulher ela faz a entonação de voz de homem. Afinal, Deus é homem, né? Ela pensa, né? Então, ela muda a voz para... É besteira tudo isso. Nada disso. Nada disso. Ok? Volto a dizer, tudo isso, irmãos, é a fé oficial da nossa igreja. O processo de inspiração se acabou. Por outro lado, irmãos, isso não significa que uma pessoa, quando vai entregar uma profecia, ela não possa estar fortemente emocionada, chorando às vezes. Pode, claro. O fato da pessoa entregar uma profecia, ela pode estar muito emocionada, irmãos, mas isso não significa que ela estará fora de si, ok? São coisas diferentes. O ambiente, inclusive, irmãos, pode ser, como a gente fala, tomado assim, por aquela forte senso da presença de Deus? Pode, claro. Pode envolver emoção de quem fala, emoção de quem está ouvindo, choro, lágrimas, misturado com línguas estranhas? Pode, mas isso não significa que as pessoas estarão fora de si. Ok, irmãos? Profecia. Um dom essencialmente público. A profecia é um dom público. A profecia, irmãos, você está lá no seu quarto orando, você recebe uma visão, uma revelação, alguma coisa. Isso é uma profecia? Não. Ela só será uma profecia quando você transmitir, ok? A profecia só será uma profecia, irmãos, quando ela é pública, quando ela é dita, seja a uma pessoa, seja a um grupo. Assim como ocorre com a pregação, irmãos. Eu posso estar em casa, estudar a Bíblia, fazer o esboço tal, e anotar tudo. É uma pregação? Não.
Só vai ser uma pregação quando eu pregar, quando eu anunciar, quando eu falar. A profecia é a mesma coisa, irmãos, ok? A diferença de uma pregação para uma profecia é que a pregação teve um preparo anterior, a profecia não, ela é espontânea, ela vem na hora, ela envolve revelações, mas as duas, irmãos, têm que passar pelo crivo das Escrituras, ok? E às vezes, irmãos, e eu louvo a Deus por isso, que às vezes a pessoa está pregando e está profetizando. Pode envolver uma mensagem, irmãos, com profecia, coisa que você não tinha notado, que você não sabia que ia falar, e você fala na hora, fala, e por que eu não falei? E às vezes, irmãos, a gente fala esse tipo de coisa, é uma frase que você falou, às vezes, no meio da mensagem, que como Jesus disse, a gente sente que saiu virtude. Você sente algo, fala, aquela frase ali falou com alguém. Aquele ponto ali, eu não estava preparado, e às vezes, irmãos, tem ponto que eu falo, que eu vou colocar depois o esboço, eu vou falar, colocar aqui, ó, porque, né, é na hora que vem. Envolve, sim. Envolve, irmãos. Então, irmãos, a profecia só será profecia, irmãos, se ela for dita publicamente. E aí eu volto a dizer uma coisa. Desconfie de pessoas, irmãos, que profetizam em todos os lugares. Ela profetiza na cozinha da irmã fulana, ela profetiza no Instagram, no Facebook, só não profetiza na igreja, porque ela está fugindo do julgamento. Agora, irmãos, a profecia é de Deus, e a pessoa realmente ela sabe, irmãos, que ela foi levantada por Deus com aquele dom, ela não tem medo de entregar uma profecia na igreja. Ela não tem medo do julgamento. A mesma forma, irmãos, que um pastor. A pessoa, vou pregar em tudo quanto é lugar, mas não, no púlpito eu não prego, não. Não, imagina, vão ficar falando, vão ficar reparando, vão ficar julgando. Julga o português, julga a aparência, julga tudo, julga até a roupa que você está, julga tudo. Não, não tem medo. A profecia deve ser feita num ambiente de culto. Num ambiente de culto. Mas tem gente, irmãos, conheço algumas, que tem tanta mensagem fora dos cultos, mas Deus revela toda hora. Nunca vi entregar num culto, irmãos. Cuidado. Ok? Propósito da profecia, então, irmãos, é consolar, encorajar, edificar, ok? Confortar. O valor, irmãos, da profecia está, irmãos, em que ela atende, ou ela visa, irmãos, ela fala as necessidades individuais. Como eu falei, ela envolve uma revelação. É coisa que às vezes você tem, irmãos, que ninguém sabe, que você nunca contou para ninguém, que ninguém poderia saber, irmãos, senão por uma revelação de Deus. Uma profecia, às vezes, irmãos, aborda segredos do coração, preocupações, medos. E aí, irmãos, são palavras ditas especificamente, apropriadamente, mensagem de conforto, de encorajamento. Por isso que talvez Paulo, irmãos, considerasse o dom da profecia superior aos demais dons. Por quê, irmãos? Porque ele tem essa capacidade, irmãos, de falar com necessidades específicas. É bom, irmãos, ouvir a voz de Deus numa mensagem, no sermão, não é verdade? Mas é bom também ouvir a voz de Deus, irmãos, numa profecia, não é mesmo? Parece que Deus olhou ali só para você, para a tua necessidade específica, para algo, irmãos, que você tem no coração. Por isso que é tão importante esse dom na igreja, irmãos, para algo que parece que, né, não tinha como ninguém saber, e parece que Deus te olhou ali de uma maneira especial. Esse é o dom da profecia, é algo, irmãos, que está aqui dentro, está no profundo, e aí o Espírito Santo foi lá e usa alguém, irmãos, para falar a respeito daquilo, para te encorajar, para te consolar, ou para te corrigir, para te exortar a respeito daquilo, ok? Irmãos, para a gente concluir, o dom da profecia é um dom de Deus, não é verdade? E Deus, irmãos, é um Deus simples. Deus não é simples, irmãos. Jesus não é simples. A gente é que complica o negócio. A gente é que é complicado. Jesus é tão simples, irmãos. Nós que tornamos as coisas complicadas. Eu estava lendo, irmãos, um livro de um pastor que ele dizia que ele estava conversando com o irmão, e o irmão estava passando por uma grande luta na família dele. E o irmão contando ali a luta para ele, e ele falou assim, na hora eu recebi um impulso do Espírito Santo para mudar de assunto. Eu estava incomodado, eu queria mudar de assunto com aquele irmão. E o irmão falando o problema dele com a família, e aí eu olhei para o irmão e falei, irmão, como estão as coisas lá no teu trabalho? O irmão começou a chorar. É isso, pastor, é isso. O problema da minha família é o trabalho. Eu estou me dedicando muito ao trabalho.
e pouco a minha família. Então, a profecia, irmãos, às vezes você entrega uma profecia, por isso que a gente tem que ser sensível à voz de Deus, conversando, falando. E às vezes vem aquele impulso do Espírito Santo, irmãos, diante daquela situação, que você fala, mas por quê, né? A pessoa está falando de um problema, eu vou mudar de assunto. É Deus. Por isso que o crente, irmãos, ele tem que estar em comunhão com Deus, tem que estar em oração. Tem que ser alguém sensível, irmãos, à voz do Senhor. Eu tenho certeza que a maioria de nós, irmãos, já sentiu esse tipo de impulso, de algo, irmãos, que o Senhor traz à nossa mente, e fica incomodando a gente. E aí a gente vai lá, irmãos, e pronuncia, e fala aquilo, mesmo às vezes sem entender direito o porquê que nós vamos falar. E aí aquilo gera uma resposta, irmãos, tão surpreendente por parte de quem está ouvindo, irmãos. Eu tenho certeza, irmãos, que se nós formos uma igreja mais sensível, irmãos, aos impulsos, à voz do Espírito Santo, nós seremos muito mais usados, irmãos, para encorajar alguém, para fortalecer alguém, para consolar alguém. E às vezes, irmãos, você será um instrumento ali naquele momento, não será outro. Sabe o que é lindo? Por isso que eu digo que Jesus é simples, e a gente aqui complica o negócio, porque Jesus deixou esse dom disponível para quem, irmãos? Para os pastores? Não, não só. Para os obreiros? Não só. Às vezes Deus vai dar um dom para uma criança. Toda a igreja, irmãos, o dom está disponível para você. Busque o dom da profecia. Busque, irmãos, o dom para que Deus te use como instrumento, irmãos, para a vida de alguém. Eu tenho certeza, irmãos, que se nós orarmos com humildade, com fé e falarmos, Senhor, eu quero o dom da profecia para que eu possa edificar o meu irmão, para que eu possa edificar, irmãos, uma pessoa não crente, porque a Bíblia fala que é um dom voltado também para pessoas não crentes, não é só para crente não. Às vezes num trabalho, irmãos, você vai estar incomodado com algo no coração, e você fala, meu Deus, que coisa estranha, e eu não tenho coragem de falar. Trabalhava num lugar, irmãos, de repente Deus me mostrou muito claramente, irmãos, que uma pessoa estava em adultério, era uma mulher, e ela não era crente. Eu falei, como abordar essa mulher? E eu fiquei, irmãos, relutando com aquilo, relutando, até que um dia surgiu a oportunidade, eu comecei a falar para ela de família, e eu comecei a falar para ela que Jesus amava a família dela. Ela tinha 2 filhos, e comecei a conversar ali dos filhos com ela. E aí eu falei para ela, Deus, claro, indiretamente falei, Deus sabe o que você tem feito com a sua família. Deus sabe como você tem valorizado ou não a tua família. Deus sabe o desprezo que a tua vida tem mostrado para com a tua família. E ela começou a chorar, irmãos. É o impulso, irmãos, de pegar uma... E às vezes, irmãos, Deus vai te dar um versículo, e aquele versículo vai mudar toda a história. Às vezes não será com as tuas palavras, será com o versículo da palavra de Deus. Uma mulher sofrendo, irmãos, 4 abortos, tentava engravidar e não conseguia, tentava engravidar e não conseguia. Eu falei para ela, você tem uma Bíblia na tua casa? Ela falou, eu tenho, mas é católica. Eu falei, não tem problema. Abre a Bíblia no livro de 1 Samuel, não tem para ela um papel. 1 Samuel, eu quero que você leia a história dessa mulher chamada Ana. E eu quero que você acredite que Deus pode fazer isso na tua vida. É uma japonesa. Irmãos, para a glória de Deus, essa mulher hoje tem uma filha que já é adolescente, irmãos, ela não conseguia engravidar. Às vezes Deus é simples. Não pense, irmãos, no dom da profecia como algo complexo, extraordinário. Não, é coisa extraordinária, é coisa tremenda, mas ao mesmo tempo é coisa simples. As coisas profundas de Deus, irmãos, elas são muito simples. Elas estão disponíveis para aquele que crê. Às vezes, irmãos, Deus oculta aos sábios, aos grandes, aos instruídos, e fala, eu vou dar para esse, porque aprove a Deus fazer assim. Que você possa sair daqui nessa noite acreditando, irmãos, que o dom da profecia é para você. Que Deus pode te usar como instrumento na terra, porque há tanta necessidade, irmãos, de, entre aspas, profetas na terra. Há tanta necessidade neste mundo, irmãos, de alguém que tenha uma palavra de Deus, de alguém que possa olhar para uma crise e dizer assim, amanhã haverá comida em abundância na porta de Samaria, porque Deus me fez entender isso, e ir lá e se cumprir aquilo que você falou. Acredite, viu?